Olá, tudo bem? Como vão hoje de vocês? Fala galera, tudo certo? Como vão antes de vocês? E bom galerinha? Fala galerinha, tudo certo? Como vão antes de vocês? E bom galerinha? Faz anos que eu não lanço essa intro. Não, agora falando sério, pra aqueles que já me conhecem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra aqueles que não me conhecem, Ed Murphy da Shopee. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, os 10 filmes que eu mais amei na minha vida. Novamente, gente, esse vídeo aqui é uma cópia escarrada do vídeo anterior. A diferença é que em vez de xingar, eu vou elogiar. E aqui vocês vão conhecer um pouco mais do que eu realmente gosto. Né? Se eu ficar reclamando, vocês não vão saber do que eu gosto. Então eu vou trazer aqui uma lista e vocês vão finalmente entender do que eu realmente gosto. Então, se um dia vocês tiverem que recomendar alguma coisa pra mim, sigam o exemplo do que tá aqui, tá? Se vocês seguirem o exemplo da outra lista, eu sinceramente vou ficar bastante chateado com vocês. E muito provavelmente vou estar cometendo crimes passionais. Mas isso não vem ao caso. Aproveitando o início do vídeo aqui pra dizer que agora de fundo vai ficar passando algumas coisas bem aleatórias ou com coisas que tem a ver com o que eu estou dizendo. Mas, como eu sou uma pessoa traiçoeira, não necessariamente o fundo vai ser sério. Eu posso estar falando sobre um assunto super sério e no fundo ter... eu sei lá o que eu estou colocando no fundo agora, mas vai ser nesse naipe. Dadas as explicações, vamos lá. Hoje não terá contagem de xingamentos, tá? E nem contagem de elogios, porque, não, a graça é me ver xingar mesmo, não é elogiando. Então hoje eu só vou elogiar os filmes mesmo, tá? Vocês vão chegar na minha lista e, obviamente, essa lista é puramente minha opinião. Se eu for falar coisa técnica aqui, beleza, mas lembrando, é minha opinião, tá, gente? Não me critiquem se tal filme está na frente de tal filme. É minha opinião, somente a minha opinião, beleza? Vamos lá. Em 10º lugar, começando a nossa lista muito bem, temos Maus Momentos no Hotel Royale. Esse filme foi o filme responsável por eu conhecer a Kelly Spane e foi o filme que eu falei que eu tinha conhecido ela num filme onde ela atuou mais jovem e a atuação dela era muito melhor do que em Jovens Bruxas 2. E é óbvio que esse filme tinha que estar na lista para fazer a correlação com Jovens Bruxas 2, só que ao contrário, né? Porque Jovens Bruxas 2 está em primeiro lugar dos meus piores filmes e esse filme está em último lugar dos meus melhores filmes. Mas não significa que esse filme é ruim, tá, rapaziada? Esse filme é muito bom, eu adoro esse filme, por sinal, tipo assim, ele foi um dos filmes que eu vi por trailer e eu me interessei. São poucos filmes que isso acontece. E geralmente quando isso acontece, eu amo o filme. O filme é muito bom, é um suspense muito maneiro e eu recomendo bastante. Eu não vou tentar resumir o filme aqui agora porque faz tempo que eu não assisti o filme. Mas ele tá na minha lista de 10 melhores filmes e sempre vai estar. Porque esse filme gerou a emoção de eu sempre rever ele, tá ligado? Todo ano eu revejo ele. E eu relembro de Jovens Bruxas 2 por causa disso. Então, tem aquela questão ruim do filme de eu ver a Kelly Spane e toda vez que eu vejo a Kelly Spane atuando bem, eu lembro da porra dos Jovens Bruxas 2. Não era um vídeo para xingamentos, mas eu sou o Roger Togata, então tem que ter xingamento. Em 9º lugar, não vamos ter um filme, mas vamos ter 6 filmes, que é Star Wars de George Lucas. Obviamente, eu critiquei os Star Wars da Disney no vídeo passado, porém, Star Wars é a minha franquia favorita. Não tem outra coisa que supere isso. Foi a primeira franquia de filmes que eu acompanhei. Eu acompanhei desde pequeno. Jogo o Battlefront 2, aquele de PS2, desde pequeno. Clone Wars eu assistia na Cartoon Network, sabe? Então, tipo assim, é uma franquia que me ganhou desde pequeno. E não é nostalgia. Eu revi todos os filmes depois de adulto e continuo gostando. Embora eu prefira muito mais a trilogia clássica do que a sequel, saca? A sequel não, a prequel, falei errado, eu confundi. Mas eu antigamente preferia mais a prequel por causa dos efeitos especiais, que era realmente muito melhor. Ali os Jedi estavam em seu auge, podemos assim dizer. Mas depois de velho eu comecei a apreciar mais o clássico. Claro, os efeitos especiais, os efeitos práticos são datados, isso aí não tem como negar, mas ainda é muito bom. Ainda supera qualquer coisa feita pela Disney, saca? Aquilo dali, a essência pura do bem contra o mal, e é imutável. Isso é imutável. É isso a graça de Star Wars. É o bastião do bem contra o bastião do mal, saca? A representação pura e escarrada disso. E dava pra seguir nesses moldes e fazer novos filmes tranquilamente, tá ligado?
Dava pra dar sequência a isso. Só que a Disney não conseguiu. Falhou miseravelmente, saca? Mas Star Wars ainda é a minha franquia favorita. E eu joguei todos os jogos que eu podia de Star Wars. Fallen Order, Survival, hoje de telefone. Tinha 30 bilhões de jogos de Star Wars de telefone. Eu joguei Angry Birds 2 Star Wars. Eu adorava Star Wars, sempre vou adorar. Infelizmente, eu levo esse fardo de que a minha franquia favorita está na mão da Disney. E aí, eu sofro. E é claro, pra não ficar... Ai, ele roubou, falou da franquia inteira. O meu favorito ainda é a Vingança dos Sith. Tá? Eu prefiro os clássicos atualmente, porém, o meu favorito ainda é o Star Wars 3. Star Wars 3. Já tava eu tentando falar Expedition 33 de novo. Oh, meu Deus do céu. Clair Obscur, Expedition 33! Em oitavo lugar, a gente começa as bizarrices, porque vocês vão olhar pra minha cara e não vão falar: olha, ele vai colocar um filme romântico nos 10 melhores filmes da vida dele. Estão fodidos. Eu vou colocar assim. É o Prazer de Sua Companhia. Esse filme, cara, eu amo esse filme, porque ele é o retrato de um romance que eu gostaria de ter. Pra quem já assistiu o filme e me vê pelos vídeos, já deve até entender. É o meu jeito, sabe? Eu sou meio espalhafatoso, eu sou meio exótico, eu sou meio maluco. E aquele filme é um tipo de romance que combina comigo. É um super romance que eu viveria. Além do que eu também sou uma pessoa desastrada, eu sou uma pessoa que me meteria nessas situações constrangedoras, né? E é um romance que combina comigo. E por eu ter visto esse filme, ter me identificado, e não é de agora, eu conheci esse filme, eu era pequeno também, né? Eu tava dormindo na casa da minha avó e passou na Telecine de noite. E eu falei, vou assistir esse filme. Era com o menino do American Pie e eu já tinha maratonado todos os American Pies. Então eu assisti e eu falei, nossa, esse filme aqui é brabo. E depois eu reassisti e eu só consegui falar, eu gosto de comédia romântica por causa deste filme. Mas a gente ainda vai falar de alguma comédia romântica nessa lista, porém não agora. Claro, é nichado. Tem pessoas que não gostam de comédia romântica. Mas eu recomendo, mesmo para aqueles que não gostam, mesmo para aqueles que gostam de filmes mais sérios, assiste. Porque é um filme descontraído, querendo ou não, se você não falar, olha, é o filme mais grandioso do mundo, pelo menos você se entreteve, pelo menos você se divertiu. Olha, tem o meu selo de qualidade de recomendação. Então, se eu tô te recomendando alguma coisa, perder o seu tempo você não vai. E se você perder seu tempo, porra, você tem um puta mau gosto. Acontece da gente dar porrada no nosso telefone, entendeu? Acontece da gente dar uma porrada e fuder com tudo, entendeu? Acontece, é a vida. A gente dá uma porrada no nosso setup e o nosso setup todo se... O próximo vídeo, próximo filme da nossa lista, O Experimento. O sétimo filme da nossa lista é O Experimento de Aprisionamento de Stanford. Esse é outro filme que eu assisti na casa da minha avó, eu lembro de ter assistido lá. Também foi na Telecine. E é um filme que eu fico muito puto. Não porque o filme é ruim. Estamos falando dos meus melhores filmes. Mas porque eu nunca mais consegui rever ele. Toda vez que eu tento ver dá problema, ele não tá no stream que eu quero. Eu tento procurar os aplicativos pirata, ele nunca tá. Porque é um filme que eu só assisti uma vez e eu nunca consegui esquecê-lo. Saca? É um filme documentário, por se tratar de um estudo real, e por isso que eu gosto, porque nessa época que eu comecei a assistir esse filme, que eu assisti o filme pela primeira vez no caso, eu já tava começando a analisar filmes, eu já tava, não por gravar vídeo, não por isso, por hobby mesmo, eu fazia isso por hobby quando pequeno, quando adolescente. Eu tava começando, então quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiz questão de olhar sem ser com um olhar de entretenimento pro filme, sim com um olhar crítico, um olhar analítico. E também por se tratar de um estudo, o filme requer que você pense um pouco fora da caixa, né? Requer que você entenda o que está acontecendo de verdade. E o começo do filme, tipo, o pessoal tá descontraído, pai e tal, mas o estudo vai se comprovando que quando você dá poder ao homem, ele se mostra. E vai acontecendo situações que eu não posso afirmar que foram verdadeiras, porque eu já, como eu falei, já faz tempo que eu não consigo assistir o filme de novo, né? Então eu não consigo comparar com o estudo. Mas são muito surpreendentes e são coisas que realmente, num experimento social, poderiam acontecer, né? Verdadeiramente. Não que eu já tenha participado de um experimento social e não que eu tenha costume de assistir experimentos sociais, mas a gente que entende
questões humanas, a gente que gosta de ler sobre isso, a gente olha pra esse filme e fala, isso realmente aconteceria. Não é tipo uma dramatização gigantesca, tá ligado? Óbvio, o filme é sim dramatizado, assim como todos os filmes de drama baseados em fatos reais. Porém, não é aquela drama que você olha e fala, pô, isso não aconteceu, isso é mentira. Não, tem muita coisa que realmente poderia ter acontecido, por exemplo, com você, se tivesse nesse experimento, sabe? Então é um filme muito bom, mexe com questões humanas, mexe com o teu psicológico e você faz aquela pergunta, e se eu tivesse nesse experimento? E se eu fosse tal pessoa? E se eu fosse... Eu não agiria como tal pessoa, tem certeza? Será que você não agiria mesmo? Só estando na pele pra saber, saca? Então por isso que eu gosto desse filme. Ele levanta esse questionamento. E também tem o meu selo de recomendação. Sexto filme, eu queria ter colocado esse filme em posições mais avançadas, porque eu gosto pra caralho desse filme. Só que a gente tá entrando na elite da elite. Infiltrado na Clã. Cara, o quanto eu gosto desse filme não tá escrito no gibi, tá? Não tá escrito no gibi. E é um filme em que eu não assisti desde pra... caralho. Não assisti, tipo, de mente fechada, mente de entretenimento desde o início. A primeira vez que eu botei as mãos, as minhas garras analíticas nesse filme, desde a primeira vez eu já olhei o filme com outros olhos. Claro, nas primeiras vezes eu não pesquei tudo, mas o ar do replay, a graça do replay, tá aí pra isso. E esse é um dos filmes que eu vejo anualmente. Sempre que eu posso, todo ano, eu revejo esse filme junto com o NWA. NWA não tá na lista, mas NWA e esse filme são os filmes que eu sempre vejo, geralmente um em sequência do outro, tá? Porque eu gosto muito das pautas que tratam nesses filmes e como é trabalhado no filme, sabe? São dois filmes que contam histórias reais, dramatizadas, mas que são muito boas, saca? E como eu falei, eu gosto de filmes que tem negros, tá ligado? Eu gosto quando isso é tratado com gosto. Quando a pessoa sabe o que tá fazendo aquilo dali não por dinheiro, entendeu? Quando ela realmente se importa com a luta e quer passar uma mensagem pras pessoas. É isso que eu gosto, saca? E vocês vão ver que eu realmente gosto disso, eu não tô nem mentindo. O quinto filme da nossa lista é O Efeito Borboleta. Esse filme deveria estar em primeiro pelo efeito borboleta que ele teve na minha vida, porque esse foi o primeiro filme na minha adolescência que eu analisei. Eu gostava de ver vídeos sobre filmes, né? Eu via Pipocando na época, eu ainda não acompanhava o Piuí, mas eu assistia já em Nerd, e o Super 8, eu sempre esqueço o nome do canal, mas acho que é o Super 8, aquele cara do Parafernália. Eu sempre assisti esses três canais, então... Eu já tinha conhecimento que Efeito Borboleta era um filme muito bom, né? E que não era um filme, tipo, que você... pelo menos isso na minha cabeça de adolescente, tá? Na minha cabeça de adolescente não é um filme que você ia bater o olho e ia, tipo, matar de charada, assim. Esse e Donnie Darko, né? Donnie Darko eu tive que ver 3 vídeos seguidos pra poder entender o filme. Mas o Efeito Borboleta foi o primeiro que eu peguei e falei, porra, eu vou olhar esse filme sem ser um filme, assim. Foi o primeiro. E graças ao Efeito Borboleta, isso ditou a minha vida. Porque eu comecei a gostar de outros estilos de filme. Antigamente eu gostava de filmes de terror, galhofa, de ação desenfreada. Eu comecei a gostar de drama, comecei a olhar com um olhar crítico para os filmes e para situações da vida. Comecei a me interessar mais por história, roteiro, escrita. Tudo que eu estou fazendo hoje em dia, a minha história, os meus planos de vida, tudo começou por eu me interessar por esse tipo de coisa, saca? Porque se eu não tivesse me interessado por esse tipo de coisa, eu seria só... Eu nem sei o que eu seria hoje, sabe? Porque eu sou esse tipo de pessoa e... graças ao Efeito Borboleta e teorias da conspiração, eu me tornei o Roger de hoje em dia, né? Então não sei como eu seria sem esse meu gosto, né? Antigamente, ler livro pra mim, ou até mesmo escrever uma história, seria impossível. Antigamente eu digo isso em 2016, né? Quando eu comecei na adolescência a gostar, a me interessar por essas coisas. E foi só eu gostar dessas coisas que eu melhorei na escola, as minhas notas aumentaram, sabe? Foi realmente um efeito borboleta, não é nem piada com o nome do filme. Só aconteceu. Aconteceu de fato. E eu tenho muito a agradecer por esse filme, por melhorar muito o meu gosto e a minha visão para os filmes. Eu falei bastante dele, né? Mas é isso. Devia estar em primeiro, mas não tá, porque em primeiro tá um filme que não tem como. É genial. Mas não vamos falar do primeiro agora, vamos falar do quarto filme, O Exorcista.
Pra mim, o melhor filme de terror de todos os tempos, sem exceção. Eu, ano passado, tinha feito um esboço de roteiro que eu ia falar sobre o Exorcista, sabe? Eu tinha gravado um áudio de 9 minutos num grupo de WhatsApp, dando a minha opinião sobre por que eu acho que o filme Exorcista é melhor do que qualquer filme atual que se preze como terror, né? Só que eu acabei perdendo o áudio, eu acabei perdendo o esboço porque o esboço era o áudio, né? Acabei perdendo o esboço do roteiro e não consegui mais lembrar o que eu tinha falado naquele dia. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu falei de forma tão majestosa, tão analítica, tão crítica, que eu não sei se que foi improviso. Eu só fui dando a minha opinião mesmo, sabe? Então eu não sei se eu conseguiria fazer de novo, porque foi muito, muito, muito improvisado mesmo aquele áudio. Eu só falei, eu tinha acabado de ver o filme. Mas eu juro, um dia talvez eu ainda fale sobre o Exorcista e por que eu acho que ele é o melhor filme de terror de todos os tempos. Mas fica aqui a menção que ele é o meu filme de terror favorito e ele tá em 4º lugar na minha lista. Vamos para o 3º, mas não vamos ter menção honrosa nesse vídeo porque a menção honrosa vai ser um pouco diferente. Em 3º lugar, Pecadores. Ai, mas você disse que assistiu esse filme na correria, depois de Thunderbolts, é um filme que você conheceu agora, é um filme que você não assiste desde criança, que não mudou sua visão de mundo, você já estava todo formado quando assistiu esse filme. Então por que ele disparado foi pelo seu top 3? Porque sim. Porque é um filme do caralho. É um filme genial. É um filme muito bem feito. Com atuações ricas demais. Uma trilha sonora impecável. E aquela cena... Tá bom, foda-se, naquele vídeo eu não falei, mas eu vou ter que falar aqui. A cena do Sammy rasgando o véu da realidade e tocando música com os espíritos do passado e do futuro. Como eu falei naquele vídeo do Oscar, era como se você realmente estivesse sendo invocado para aquela cena ali. Não tem uma pessoa negra que se preze, que olhe para essa cena e não fale que você não se arrepiou vendo aquilo. Se você se diz negro, se considera um negro e fala que não se arrepiou com aquilo dali, você é um branco disfarçado, irmão. Você é um branco disfarçado. Ai, você vai militar, vou! E vou partir para o meu 2º lugar, que é as 10 coisas que eu dei em você. Roger, o 2º filme que você mais gosta é uma comédia romântica? Eu não considero esse filme uma comédia romântica, tá mais pra romance com um tom de piada, porque eu não vejo muita graça nesse filme. Eu vejo uma história de amor sendo construída, sabe? Tem sim a estética de humor dos anos 2000, porém ainda é um filme de romance. Pra mim é um filme de romance. E cara, sabe a sensação de você estar com a sua mãe sentado, pequenininho, e tá passando um filme na sessão da tarde? Essa sensação é algo que ninguém vai tirar de você. E é essa a lembrança que eu tenho de 10 coisas que eu dei em você. Foi um filme que eu assisti com a minha mãe, porque minha mãe gostava desse tipo de filme. E foi o primeiro filme em que eu assisti, eu gostei, e não foi um filme da Disney que eu chorei. Então, os únicos filmes que eu tinha chorado na minha vida foi o Wall-E e Toy Story 3, saca? Tinha chorado com esses 2 filmes. E Up e Altas Aventuras. Esse foi o primeiro filme que não foi animação que eu chorei na minha vida. Então, tipo assim, além dele ser uma memória nostálgica e marcante pra mim, ele é um filme que me fez chorar pela primeira vez sem ser uma animação. Então isso tem um poder, tem um poderzinho assim que não é qualquer outro filme que vai tirar, saca? Então, sempre que eu posso, eu tento passar para as pessoas para assistir esse filme, porque esse filme é genial. E também é um outro filme que eu me identifico em relação a romance. É algo que eu super viveria, né? Não me comparando com o Patrick, porque ele é outro tipo de pessoa que não combina comigo. Eu tô mais pra... Eu esqueci o nome da protagonista, mas eu tô mais pra ela do que com o Patrick. Sim, por incrível que pareça. E pra finalizar a minha lista, o primeiro filme, junto com as menções honrosas, que são primeiro filme e as menções honrosas, qualquer filme do Tarantino. Eu colocaria qualquer filme do Tarantino em primeiro lugar.
Tarantino é o meu diretor de filmes favoritos. Favorito. E pra quem já lê Terra de Fogo e Ferro, que é a minha história, é uma história de Velho Oeste e que tem bastante violência, já deve ter percebido isso, que eu sou fã, sou cachorrinha do Tarantino, sim, mas o meu filme favorito dele é Django Livre, sem a menor dúvida. Eu gosto de qualquer filme do Tarantino, mas este é o meu top 1, que é uma das minhas inspirações para escrever Terra de Fogo e Ferro. Eu, agora, sou escritor, quero lançar um livro e o meu livro é baseado no filme. E, obviamente, a minha vida vai ser moldada a partir disso quando eu concluir. Então, é claro que esse filme tem total significância na minha vida. Tanto que esse foi o primeiro filme que eu fiz um vídeo falando sobre, que foi uma resenha, um trabalho de escola. A nossa professora de história pediu pra gente analisar o filme, né? E esse foi o escolhido. Eu vi Django Livre pela primeira vez, por causa de um trabalho escolar. E desde então, eu amei. Eu fiz um vídeo com mais 2 colegas da escola. Foi 3 colegas da escola, não ficou na câmera. Foi um projeto muito bom. Esse vídeo está no YouTube até hoje. Eu nunca tive coragem de apagar esse vídeo. Se vocês quiserem, eu posto o vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu posto esse vídeo aqui, da forma que ele tá. Arcaico mesmo. Eu posto porque esse vídeo é a prova de que eu sempre quis gravar esse tipo de conteúdo desde pequeno. Eu só não tinha as oportunidades, eu não tinha a capacidade, eu não tinha o estudo para isso. Hoje eu tenho. É mínimo? Eu faço roteiro na EBAC, mas é alguma coisa, eu entendo, né? Eu entendo um pouco, e com esse pouco que eu entendo, eu quero gravar, porque eu não consigo viver sem. E tudo é incrível de imaginar que boa parte dos filmes que estão nessa lista foram responsáveis por mudanças significativas na minha vida. Vamos supor, Pecadores. Quando eu vi Pecadores, eu comecei a abraçar um pouco mais a minha ancestralidade do que eu nunca tinha feito antes, sabe? Eu nunca agi dessa forma. Mas quando eu olhei, eu comecei a amar e querer ser mais assim, querer abraçar mais. E isso gerou outras pequenas atitudes na minha vida que me fez mudar. Então, tipo assim, todos esses filmes, querendo ou não foram só uma experiência de, eu assisti e gostei. Não, eles mudaram aspectos da minha vida, até ditaram o que eu gosto de fato, sabe? Então por isso que eles são extremamente significativos pra mim. E todos eles eu recomendo pra vocês, sabe? E agora que eu deixei essa parte emocionante pro final, eu vou me despedindo, porque eu não gosto muito de tomar o tempo de vocês depois que eu falo pra caralho. Então, pra quem assistiu até aqui e aguentou os meus elogios e a minha voz chata, muito obrigado. Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou. Vocês podem montar o top 10 de vocês nos comentários e ir lá no outro vídeo e montar também o top 10 dos piores filmes que vocês assistiram nos comentários pra gente ir interagindo. Aí na descrição vai estar o link do grupo do meu WhatsApp. É um grupo do meu primeiro canal no YouTube, então tá criado há muito tempo. Quem quiser participar, entra, a gente troca uma ideia. Já tem umas pessoas lá, mas está meio inativo ainda. Eu vou movimentar mais as coisas. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo para os seus amigos, mas eu não recomendo compartilhar esse aqui não. Eu recomendo compartilhar o anterior, que está muito melhor. Eu falei, é muito mais engraçado, eu estou xingando do que está elogiando. E também recomendo o do Claro Obscuro. Recomendo você compartilhar isso. Mas enfim, foi muito bom ter gravado esse vídeo. Foi muito bom ter me aberto com vocês, se vocês me conheceram mais a partir disso. Eu não sei qual vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer e nem sei quando vai ser. Só sei que vai ser feito e que vai ser bom, porque tudo que eu faço é de coração, eu faço com gosto, eu faço porque eu gosto, não porque sou obrigado e não porque eu quero ganhar dinheiro com isso, né? Até a próxima, pessoal. Fique com Deus. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, 'cause we're golden.